dando continuidade aí mais uma aula, né, de viveiro. Então agora a segunda aula. Normalmente a gente muda um pouquinho e volta um pouquinho para o substrato, dando continuidade àquele conteúdo que nós vimos, tamanho de embalagem, exatamente para que permita que a gente possa tá fazendo algumas práticas também, dá tempo dessas práticas a gente chegar ao final. Então a gente já vai começar com algumas práticas já nessa aula, né, que vocês já vão executar mesmo, sendo uma aula em EAD, vocês vão executar em casa, né, e vão fazer os experimentos em casa, em pequenas embalagens, e depois anotar aquelas observações que vocês fizerem e encaminhar. Por isso a gente passa agora a parte de substrato, principalmente para entender também a questão das embalagens e essa evolução. Então é importante que a gente faça essa aula nessa sequência, que dá para a gente fazer as práticas até o final. Depois a gente volta um pouquinho mais nas estruturas, quando a gente voltar à estrutura, para a gente trabalhar depois na propagação. Então essa é a segunda aula, né? Então exatamente nessa evolução aí dos viveiros. Então depois para a gente passar para as práticas seguintes, né? Dando essa sequência. Bem, então a parte de substrato ela é importantíssima também dentro do viveiro. Vamos dizer assim, é uma outra atividade, vamos dizer assim, a produção de substrato. Podemos dizer que hoje nós temos empresas que só trabalham com a produção de substratos, tá? Porque é uma atividade muito importante e que precisa alguns cuidados, né? E um técnico com conhecimento específico sobre substratos. Então, o substrato vai ser o quê? Aquele material que nós vamos colocar dentro da embalagem, né? Ou seja, todo material que é usado, né, na germinação e no cultivo das plantas. Então, isso aí, normalmente a gente sempre pensa, tradicionalmente, é pegar a terra por dentro da sacola. A terra em si pode ser utilizado, né, como um substrato, sim. Em algumas condições, inclusive, ela é melhor do que um substrato, às vezes, trabalhado. Algumas espécies até do cerrado, que às vezes a gente tem aquela noção, principalmente o agrônomo, de corrigir o solo, né, que é importante e quando ele pensa em corrigir pH e nutrição. Em alguns casos, nós vamos ter plantas que essa correção pH, gosta de pH bastante ácido, né, para que ela desenvolva, inclusive até com a presença de alumínio. São as coisas mais novas que a gente vai estar estudando aí também durante essa aula de hoje. Então, na verdade, para produzir um substrato, para melhorar as condições, nós utilizamos uma mistura. Tá? Então, para melhorar as características de quê? De drenagem, permeabilidade, porosidade, retenção de água, questões também de sanidade, que a gente pode estar utilizando terra. Se você tira terra debaixo de uma árvore, normalmente, tradicionalmente, a gente falar com o pessoal mais velho e falar assim, olha, onde você pega uma terra boa pôr na sacola? Você vai debaixo do pé de manga, tem muita matéria orgânica, é chamado de serrapilheira, né? E coloca aquilo numa sacola que é uma terra muito fértil. Realmente é muito fértil, é uma terra muito boa, mas o risco, né, para você fazer isso comercial é muito grande, que a planta manga ela tem já doenças, né, e essas folhas que caem pode ter ali fungos, bactérias, né, e outras doenças, né, que possa transmitir para a planta que a gente vai estar querendo cultivar. Imagine você fazer produção de muda de manga e recolher substrato ali. E mais a nível da sua casa ali, o risco, você perder uma muda, né? Não é um prejuízo muito grande. Você está fazendo você vai lá, recolhe aquela terra, põe numa sacola e planta. Deu certo, o substrato, aquele solo ali realmente é bastante fértil, sim, que está decompondo, caindo folha o tempo todo. Pode até funcionar bem, mas a nível comercial isso é
inclusive, é proibitivo, né? Dado os riscos que podem acontecer ali. Então, essas características que nós queremos, né, normalmente é um solo que tem bastante material orgânico, normalmente tem uma característica, né, física, química, bastante adequada. Então, a gente vai, para obter um solo de melhor qualidade, normalmente a gente vai estar fazendo uma mistura de vários materiais aí para conseguir essas características aqui de qualidade. Então, a composição que a gente utiliza aí para esse substrato, né, pode ser terra, em alguns casos sim, vai ter a terra, e a gente vai, para melhorar o solo, a gente pode ter uma terra aí mais arenosa, mais argilosa, né? A gente pode, uma terra argilosa retém mais água, a velocidade de infiltração pode ser mais baixa, né? Vai depender do tipo de argila que tem ali, né? E às vezes a gente, para melhorar essas características, normalmente a gente utiliza aí material orgânico, material fibroso, assim como pode ser usada a areia, a casca de pinos e vários outros materiais aí que possa ter na sua região. Normalmente a gente utiliza um material de custo mais baixo, tá? Ou um material que tem em abundância na sua região. Ou seja, a região que tem muitas máquinas, né, beneficiadoras de arroz, a casca de arroz na verdade, um problema para o meio ambiente. Esse material até para retirada. Então, você consegue trabalhar com esse material em grande quantidade. A parte onde tinha muita usina de cana, né, a parte do bagaço da cana tinha em grande quantidade. Hoje esses dois materiais já está tendo dificuldade, mas vários outros materiais vão surgindo também. Por exemplo, aqui nós temos na região próxima a Belo Horizonte, nós temos lá a Brama. Agora aqui em Uberlândia também temos a Brama, que ela produz, né, uma grande material que vai sendo utilizado para a produção da cerveja, produz um resíduo muito grande, e é um resíduo, né, que não vai sendo acumulado e pode ser utilizado para produção de substrato. E é um material bastante rico em nutrientes. É claro que todos esses materiais precisam ser trabalhados da maneira que ele está na natureza. Nenhum deles, às vezes, dá característica e pode ter princípios tóxicos também para a planta, né? Por exemplo, você pega uma casca de eucalipto, né, ou de uma outra árvore, ela pode ter uma quantidade de tanino ou de alguma substância que inibe o desenvolvimento de uma outra planta. Então, quando você usa isso com substrato, às vezes, em vez você mata a planta com esse material. Mas esse mesmo material pode ser utilizado se trabalhado, né, para tirar esses princípios ativos que possam ter ali nele. Por isso que é importante. Então, a indústria de substrato, ela trabalha com esses materiais, estudando a composição, testando ele com várias espécies aí e proporções também. Então, nós vamos ter aí uma classificação de substrato, quando você vai comprar, substrato para usos múltiplos, né, que ele atende uma boa, vamos dizer assim, uma característica média que atende várias espécies. Normalmente, o que nós queremos é um produtor que seja especializado, normalmente ele tem um substrato mais adequado a ele. Um produtor de muda de hortaliça, tem a indústria que vende para ele, né, um substrato que mantém aquela característica sempre e pode dar certo para ele. Assim como esse substrato para um mesmo produtor com a mesma a espécie de produção, né, e às vezes o mesmo tipo de viveiro, aquele substrato às vezes já não dá certo, dado o quê? Uma questão de manejo desse viveiro. Isso que a gente vai entender.
Por isso que cada produtor acaba fazendo alguma adaptação de um substrato, né, que ele receba, que ele compra. Ele tem o seu fornecedor, né, e faz alguma alteração nesse substrato. A gente vai entender isso aí na hora que a gente começar a estudar as características físicas desse substrato, inclusive o objeto dessa prática dessa aula aqui. Então, para cada planta, então eu posso, por exemplo, ter tomate, pimentão, berinjela. Para cada uma delas, às vezes eu vou ter um substrato diferente para o seu desenvolvimento, tá? Mas se dentro de uma característica mais intermediária, às vezes eu consigo um que consiga desenvolver todos eles. Mas se você fizer alguns testes, você vai ver que tem alguma diferença entre uma espécie e outra. Por isso, dessa especialização do substrato e o próprio produtor, às vezes fazendo alguma alteração, né, para adequar o substrato à sua situação ali. Então, o que o substrato, só voltando, o substrato que às vezes é adequado para um, não vai ser adequado para outro, e para a espécie a mesma coisa. Mas nós temos no comércio algum substrato que atende, né, uma média ali que o produtor faz. E às vezes você vai lá e compra aí dentro do seu manejo e não vai precisar mexer em nada, né? E nós vamos ter alguns substratos mais adequados aí, mais fino, mais grosso, que nós vamos ter sementes mais de tamanhos menores, sementes maiores. Se eu pego uma semente muito pequena e eu coloco um substrato muito mais grosseiro, né, o contato da semente com o substrato ele é menor e normalmente não é muito adequado. Então nós temos um substrato mais fino para sementes menores e um pouco mais grosso para sementes maiores também, tá certo? Então a gente classifica ele de uso múltiplo e aquele específico, então, né, e específico inclusive para determinadas espécies. Então, dentro da classificação a gente fala múltiplo I para germinação de semente, tá? Porque durante a germinação, as condições de exigência de umidade, ela é muito maior do que no desenvolvimento da planta, tá? Porque no início pode ter encharcamento, qual encharcamento mataria a semente, e se ela não tiver a umidade adequada e o contato adequado também, ela acaba não ocorrendo a germinação, tá? Então ela tem que manter uma drenagem adequada e uma umidade e uma retenção de água adequada para aquela semente ali. Bem, já que nós vimos que tem uma grande quantidade de substrato e no mercado você vai ter várias marcas e cada uma dentro de cada marca vai ter vários tipos de substrato, né? Então, para os leigos está lá substrato de uso misto, né? Você vai e compra, não, isso aqui vai dar para de tudo, não. Você vai comprar aquele substrato, às vezes para quem não entende e às vezes fazer algumas pequenas alterações. Mas voltando em termos de tecnologia, a gente pensa, nós temos normalmente os viveiros temporários utilizam solo, né? Então pega a terra. Então nós já falamos quanto à terra, nós temos solos com mais fertilidade que aquilo que está na superfície do solo, na superfície do solo, né? Mas normal, você vai lá na terra e rapa por cima, esse é mais fértil. No entanto, esse é o único que você, a nível, se você for trabalhar com viveiro comercial, esse você não deve usar de maneira nenhuma. Por quê? Exatamente para evitar trazendo. Se você rapa o solo e traz para o seu viveiro para estar enchendo sacola, esse viveiro já vem com uma quantidade de sementes muito grande. Vamos supor, braquiária, pragas e tudo. Quando você enche a sacola, começa a nascer. Antes você não sabe se é a planta que você está querendo, que você fez o semeio, ou se é as pragas que estão ali. Então a indicação é utilizar um solo de barranco, onde não tem nada de material orgânico.
Aí você vai me dizer, mas esse solo é de qualidade inferior? Sim, ele vai ter menos nutrientes, né? E às vezes até as características dele física não seja tão boa quanto aquele das pessoas. Mas esse mantém uma característica constante em termos de sanidade, a menos que você venha, em quantidade pequena, esterilizar esse solo também. Mas aí nós já estamos empregando, né, e não quer dizer que a eficiência vai ser tão grande. Mas quando eu trabalho um viverista, você vai lá num barranco, você tem uma terra, você escolhe uma terra que já tem uma característica física, né, de textura, né, de preferência mais adequada, tá certo? Que tem uma boa drenagem, você pega um solo, aí você vai no barranco, retira aquela terra e traz e faz um depósito no seu viveiro. Então, como esse solo lá no seu viveiro, né, que você faz esse depósito bem grande, você vai lá e traz 10 caminhões. Você não conhece a fertilidade, você coleta uma amostra, traz aí 10 caminhões, faz seu depósito, e desse depósito você faz a coleta, envia para o laboratório para você verificar se há necessidade de correção de calcário, a correção de pH, ou ver a capacidade de drenagem dele. No laboratório dá para você fazer uma análise. Também a necessidade aí de adicionar alguns nutrientes, que o solo, a terra em si, ela já vem com a quantidade, praticamente todos os nutrientes na terra ele já contém, só que nem sempre é na proporção adequada para o desenvolvimento das plantas, mais adequada para uma ou para outra. Então vai para o laboratório, faz-se a análise, fazendo a análise aí você faz a correção também com fósforo, cálcio, magnésio, né, um pouquinho de potássio, um pouquinho de nitrogênio às vezes, e mais alguma coisa que vai ser adicionado via a matéria orgânica que contém os micronutrientes que levam ao desenvolvimento da planta. Extrato aí para cada espécie. Mas no dia a dia a gente vai fazer agora até algumas receitas, vamos dizer assim, algumas receitinhas do dia a dia. E normalmente uma boa parte dos substratos comerciais, elas iniciaram com substratos orgânicos, né? Aqui no caso do Brasil, algumas depósito muito grande que tinha de turfas, e os primeiros substratos eram utilizados a turfa, que já era um material bastante fibroso, né? Que era retirado do solo e depois triturado e já dava uma composição para colocar em tubetes muito boa. Né? E, na verdade, isso algumas empresas compraram a maior parte dessas reservas e criaram as suas empresas de substrato. E como ela monopolizaram isso aí, novas fontes foram adicionadas, né, ao mercado. Como nós vimos, os resíduos, aproveitamento de uma série de resíduos para formar os substratos aí que tenha origem orgânica. Nós vamos ver os principais, né, que tem aí no mercado utilizado e as possibilidades da gente utilizar outros também. Mas pensando em comparando essa tecnologia também de substrato e facilidade de trabalho, quando eu pego aqui para trabalhar, para preparar o solo, a mão de obra ela é demorada, você tem que vir pegar o solo, quebrar torrão, depois misturar, é um solo pesado, né? Suja-se muito. Quando eu começo a trabalhar com substratos orgânicos, a quantidade exigida é menor. Normalmente a gente já trabalha ele num ambiente muito mais. Então a qualidade do trabalho é bem melhor. Né? E isso dá um rendimento operacional melhor também. Tá? Então é muito mais fácil preparar esse substrato, normalmente utiliza máquinas e tudo. Então são os dois, só comparando aqui as condições de trabalho e higiene dos dois, aqui eu posso estar contaminando, aqui estou no ambiente mais higienizado, então esse ambiente eu posso estar lavando, esterilizando, trazendo material externo. Então a possibilidade até de contaminação já começa, de qualidade de trabalho e contaminação sendo diferente. Normalmente nesses locais que vão preparar esses substratos aqui, ou que são feitos até
a compostagem, né, que a própria compostagem também, então um material mais puro, na própria compostagem a gente elimina uma série de micro-organismos indesejáveis, ou seja, micro-organismos que causaria doença. E acrescenta uma quantidade de micro-organismos aqui benéficos também que pode ser controlado. Então, pensando em condições de trabalho aqui também, as condições aqui no solo e aqui as condições dentro de bancada. Então, comparando os dois tipos de trabalho, é bem diferenciado aqui, né, os dois viveram. Então, no preparo de substrato também, normalmente um homem trabalhando no preparo de substrato, ele trabalha muito para preparar aí 3 metros cúbicos de substrato. Né? Olha alguém que vai conseguir fazer isso aí hoje, né? Isso aí são dados da Emater, dados mais da década aí de 90, onde as pessoas trabalhavam até um pouco mais, tá certo? Mas o preparo do substrato orgânico, ele é leve, normalmente você usa tipo uma bitoneira, então o rendimento aqui de preparo em condições bem rústica, né? Que hoje com máquinas de preparação de mistura, então uma pessoa prepara muito mais do que isso aqui. Estou falando em condições de pequeno produtor, né? A mesma coisa na hora de encher os recipientes, né? Se eu trabalho com sacola, a pessoa para encher sacola, ela trabalhar o dia inteiro vai encher 1.500 unidades numa condição de trabalho muito mais difícil. Também hoje, nos dias de hoje, né, duvido que você vai conseguir contratar alguém que consiga encher os 1.500 unidades por dia. Né? Isso unidade aí com menos de 1 litro de substrato. Tá certo? Mas um homem sozinho também, tranquilamente, num tempo muito menor, ele não vai para encher, ele tranquilamente encheria 20.000 unidades com uma condição de trabalho bem mais tranquila, né? Então são condições, né? Então veja o custo da unidade aqui. Se eu pago R$100, por exemplo, dia para um funcionário aqui. Então, R$100, eu já tenho que dividir 1.500 unidades, R$100 por 1.500 unidades. Aqui eu vou pegar R$100, que é o custo do dia de um homem, né? E dividir por 20.000 unidades. Então, já começa a gente ver aonde que está o custo da muda, né? Comparando os dois casos aqui. Nós já falamos tempo de muda, que é um tempo mais curto, agora já estamos falando no preparo do substrato também. E também nós temos a quantidade de material que trouxe e a quantidade que eu vou estar utilizando aqui. Né? Porque normalmente eu vou estar utilizando aqui num ambiente mais tecnificado, um número, um volume menor de substrato para tubetes ou bandejas e tudo. Eu estou falando isso aqui para tubetes, né, para árvores, comparando árvore com árvores, né? Utilizando aqui um tubete de 180 ml e aqui uma sacola em torno aí de 1 litro. Ou isso pode ser utilizado para fruteira também. Quando eu vamos pensar agora de materiais para produção de substratos comerciais. Até então nós falamos que era a turfa, né, que era o principal substrato, as principais empresas que iniciaram a produção de substrato no Brasil foram utilizando a turfa, depois utilizando alguns resíduos, né, o da cana já não tem mais. Hoje, o que está sendo utilizado? Então, na verdade, algumas empresas de produção de coco da Bahia, do Pará, né, do Ceará, existia um grande volume, né, da fibra de coco que utilizava próximo às usinas, as empresas que processavam a castanha para exportação e tudo. Então eles retiravam essa fibra do coco e isso foi dando montanhas e montanhas de resíduo
e não sabia o que fazer com isso aí. Inclusive foi motivo de várias universidades estar utilizando isso aí. Foi utilizado na produção de fibra de automóveis, até que começaram a estudar isso aí e para a produção de substrato. E hoje podemos dizer que no Brasil, né, o principal componente dos substratos comerciais hoje é a fibra de coco. Então é esse material. Então hoje nós temos a Alma Fibra, são uma das principais empresas produtoras de substratos aí, comerciais, né, para bandeja e para tubete, onde ela utiliza esses materiais. Mas se você pegar essa fibra de coco aqui simplesmente, ela contém alguns taninos. Então ela tem que ser colocada dentro de tanques com água até os taninos, né, que são solúveis, saem na água. Enquanto a água estiver saindo um pouco avermelhada, não pode ser utilizada essa fibra de coco ainda para substrato. Depois essa fibra de coco ela vai ser moída em várias granulometria para ser produzidos aí o substrato. Tá? Um outro componente que é utilizado aí no substrato é a casca de arroz. A casca de arroz, aqui para a nossa região de Uberlândia, nós já tínhamos um polo de beneficiamento de arroz. Hoje o número é bem reduzido, mas para o sul do Brasil isso aqui é resíduo que não sabe o que vai fazer, tem montanhas também. Né? Mas, e aí várias empresas de São Paulo acabam trazendo esse casca de arroz, ou o próprio arroz às vezes vem para a região para ser beneficiado e é utilizado essa casca de arroz. É um material relativamente barato, muito bom. A casca de arroz nessa forma aqui, ela pode ser utilizada para substrato para desenvolvimento, para misturar com solo, com terra, né? E até em canteiros. No entanto, para substrato comercial de bandeja, não pode ser utilizado dessa forma. Tem que ser processado também. Nós vamos, inclusive, vou passar como, nessa aula a gente vai ver como que é processado, que é a carbonização. Outros materiais que são utilizados em grande quantidade aí é a vermiculita, que é um material mineral que é submetido aí a altas temperaturas e eles praticamente explode como uma, vamos dizer assim, como uma pipoca, né? E fica um substrato que em várias granulometrias e são vendidos comercialmente. Qual que é a característica da vermiculita? É um material muito leve e tem uma capacidade de retenção de água muito boa também. Então, quando eu preciso aumentar a retenção de água, né, e às vezes dá uma porosidade maior no solo, é utilizado a mistura e eu adiciono vermiculita. A casca de arroz também tem a mesma característica e é utilizado. No caso, no sul do Brasil, nós temos bastante reserva, né, e são comercializados, né, por todo o Brasil essa vermiculita, mas é um material um pouco mais caro, tá? E um outro material que é um material rochoso também, aí o Brasil tem muito pouco, mas a Argentina tem bastante, a Europa tem bastante, e é a perlita. Já é um material, uma rocha, né, que é muito leve e bastante porosa. Tá? Então, na Europa é bastante utilizado esse material. No Brasil, como tem vindo da Argentina, usamos uma quantidade menor. Mas é um material, esses três materiais, utilizados na propagação por estaquias, né? Enraizamento de estaca, que a gente vai estar detalhando um pouco mais na frente. Com o solo, para melhorar também, pode ser utilizada areia em alguns casos, né? Em alguns casos é utilizado também só areia para enraizamento. E a grande, vamos dizer assim, quantidade, riqueza de material que nós temos são os compostos orgânicos. Aí sim, na compostagem, aí nós temos material, a casca de arroz, casca de pino, casca de eucalipto ou de material vegetal que tiver, qualquer tipo de resíduo vegetal fibroso que tenha, né, pode ser utilizado na compostagem, né? Então folhas,
Então, o bagaço da cana que era utilizado, o resíduo aí de várias indústrias orgânico, aí esses resíduos são levados na indústria de beneficiar de café, nós temos a casca de café, então pode ser utilizado algodão. Então, próximo a essas indústrias tem resíduos, né, que podem ser utilizados para a produção de substratos orgânicos. Então, aí na cada região nós vamos ter um material diferente, né, para ser utilizado aí. Na parte do frigorífico, né, nós temos a parte do rume, né, que dá dos animais que vão sendo matados, e esse material orgânico vão sendo depositado próximo dos frigoríficos, né, que é quantidade muito grande de animais que vendem. Então, produz muito resíduo também, que pode ser utilizado aí na indústria de produção de compostos orgânicos. Tá? Então, na cada região nós vamos ter um material para ser utilizado aí na produção de substrato. Então, só mostrando alguns, então, a turfa, que é um solo orgânico proveniente de áreas inundadas, a casca de arroz é utilizada também, então, in natura e carbonizada, que nós vamos ver, não queimada, né, é carbonizada. O poliestireno expandido, que é o isopor, o próprio isopor pode ser utilizado como material para misturar, né, no substrato. A espuma fenólica, que eu vou estar mostrando aqui para vocês, a areia e vários outros subprodutos de madeira, como serragem, maravalha e assim por diante. Fibra de madeira, bagaço de cano, maravalha e serragem de pinos, né? Resíduos de papel e assim por diante. Composto de lixos, né? Então, domiciliar, urbano, a gente tem que tomar cuidado que alguns tipos urbanos tem que ser separado. Ele pode conter metais pesados e aí pode ser, não pode, a gente tem que tomar cuidado, principalmente se for utilizado para a produção de muda ou outros material que vai ser utilizado comestíveis, né? Restos de poda, então solo, mineral, xaxim, vermicomposto, ou seja, resíduo da agroindústria de casca de abacaxi, casca de semente de algodão, ou seja, aguapé, né, nós temos aí lagoas, né, onde tem uma quantidade imensa de aguapé, que isso aí a gente precisa retirar das lagoas e pode ser utilizado na produção de substrato. Então já tem indústrias se especializando com máquinas, né, para retirar esses materiais das lagoas e depois utilizar esse material na produção de substrato. Tá? Então faz um serviço bastante ecológico, vamos dizer assim, que é descontaminar. Então o aguapé, por exemplo, tipo São Paulo, né? As lagoas, as águas que correm, que leva muito material, resíduos que tenha nutrientes, então acaba sendo um contaminante das lagoas. E o aguapé absorve esse material, né? Esses nutrientes da água, e aí você retira ele e pode ser utilizado como substrato. Então são áreas que estão sendo pesquisadas, né? E vem sendo utilizada aí como substrato. Então a gente faz serviço ou a reciclagem de material orgânico, né? Isso é muito importante para a gente. Nós vamos ver aqui alguns compostos, né? E a produção de substrato, aqui um produtor de substrato, dando a explicação daquilo que ele está utilizando para a gente. No programa de hoje vamos deixar-lhe algumas noções sobre substratos, a forma como se produzem e quais os principais constituintes. Para já, o que é, ao fim e ao cabo, um substrato? O substrato é o suporte de cultivo único para uma planta, ou seja, é o meio onde vai desenvolver as raízes, o sistema radicular, que é a base essencial para o bom desenvolvimento das plantas, e não precisamos adicionar mais nada. E nós temos que tomar influência as características físicas, químicas e biológicas do substrato. Para conseguir isso, nós recombinamos matérias-primas
da nossa escolha à medida das necessidades das plantas. E por base vou mostrar as matérias-primas mais utilizadas, que são por seguinte. Temos por um lado o humus que nós produzimos, que é cribado uma vez muito fino, médio e grosso. Só que nenhuma matéria-prima por si só é um substrato completo. Temos que recombinar vários componentes para obter o ideal. Como este humus de castra-pinho tem uma boa estrutura, é estabilizado e tem uma textura granulado, mais ou menos, portanto, nunca compacta, desfaz sempre, como posso mostrar. Falta a fibrosidade. A falta de fibrosidade podemos adicionar com outros componentes, nomeadamente as turfas. As turfas é o sphagnum, que é um musgo nos pântanos nórdicos da Europa e até da Sibéria. Existe muito tipo desta turfa, como pode ver, muito fino para substratos finos, médios, grosso ou mesmo quase granulado. Em seguir, outro componente importante no substrato são os derivados da casca de coco. Existe uma fração muito fina, que é chamada coco peat. Existe a verdadeira fibra de coco e existem os coco chips. Todas as partes são provenientes da transformação das nozes do coco. Mas os constituintes de um substrato não se ficam por aqui. O calcário, a argila, passando por outros minerais como a perlite, vermiculite, até aos adubos, todos são importantes para o desenvolvimento das plantas. Na combinação dos constituintes e nas proporções relativas de cada um deles, surgem diferentes substratos com o intuito de corresponder às exigências concretas de cada planta. Há pouco ficámos a conhecer alguns dos principais constituintes dos substratos. Vamos agora conhecer algumas diferenças entre eles, de modo a poderem adaptar-se melhor a este ou àquele cultivo. Como sabemos, cada planta no seu base tem as suas exigências. Na recombinação destes fatores, depois o substrato é um substrato especial. Nós temos substratos para plantas pequenas, no caso das hortícolas, são plantas que o sistema radicular fino, são criados em placas pequenas, têm que ser substratos muito finos. Depois, há plantas com exigências diferentes, como no caso das orquídeas, precisam de um substrato muito grosso. Tenho aqui um exemplo, um substrato muito solto, que simplesmente serve de suporte para o sistema radicular. Depois, há outras plantas que têm exigência ao nível do pH, que é muito diferente do normal. 5,5, 6 é um valor médio para a maior parte das plantas. No caso das azáleas, rhododendron, hortênsias, necessitam pH baixo. O substrato tem que ter um pH diferente. E neste caso aqui, o substrato já se apresenta também visualmente diferente do que o substrato para as orquídeas. Portanto, cada planta tem a sua exigência. Quando temos uma planta ornamental que é para cultivar num vaso muito grande, temos que ter uma boa drenagem, um bom suporte físico. Neste caso, esse substrato aqui, o substrato pelorado, é um substrato com bastante arejamento, com muitos componentes grossos para que o meio envolvente do sistema radicular, ao fim de 1, 2, 3 anos, não sucumbe e não sufoca o desenvolvimento das raízes. A porosidade num substrato é fundamental. Vejamos agora neste exemplo prático como certos constituintes podem influenciar este fator. E agora vou num pequeno exemplo mostrar qual é a diferença de adicionar 25% do coco peat neste substrato. Agora vamos aqui tomar em contacto esse substrato. Já compacta mais, já mostra sinais de poder retenção da água. Aqui consigo fazer um bolo neste substrato nosso, desfaz logo. Se de outra forma juntarmos ao mesmo substrato fibra de coco e alguma turfa, então já aumentamos a porosidade e também a capacidade de retenção de água. São estas nuances que fazem toda a diferença no crescimento de determinada planta. Bem, a gente vai também agora ver como que é feito o processamento da casca de arroz. Porque a casca de arroz, ela, como eu havia dito inicialmente, se você utilizar ela aqui, a casca de arroz, na verdade, ela vem com bastante amido. E o amido é alimento para micro-organismos.
e muitas vezes pode, dentro desses micro-organismos, pode estar mantendo ali os micro-organismos patogênicos. Então, é necessário que se faça uma esterilização desse material, tá? Então, ou o próprio arroz, né, traz material do campo. Então, esse processamento é a carbonização. Essa casca de arroz carbonizada, ela vai ter uma característica muito importante para nós. Se eu pôr, por exemplo, pegar 1 quilo de casca de arroz, ela consegue reter 10 vezes o seu peso em água. Por exemplo, 1 quilo eu consigo... É claro que ela é muito leve, né? Também. Mas ela tem uma capacidade de retenção de água muito grande e além de ser muito poroso, tá? Então, até quando a gente terminar o processamento aqui, né, nós vamos ver que para apagar, então aqui nós temos um dos procedimentos, ou um tacho com fogo e vai misturando. O mais comum que a gente vai estar vendo aqui é esse aqui, onde você prepara uma lata com cortes laterais, coloca fogo dentro e a caloria vem de fora, de dentro para fora, queimando. Depois a gente mistura, faz a carbonização. Não pode deixar pegar fogo aqui, né? No final a gente tem que jogar bastante água aqui para apagar todo esse carvãozinho que se formou ali. E ela vai ficar o procedimento adequado para ser utilizado quando ela sai dessa forma aqui. Ok? Então vamos ver como que é feito esse processamento aqui agora. Graveto, galhos, papel para fazer a combustão, para o fogo, o braseiro ficar aqui. Eu vou encher aqui já que eu volto. Aí coloquei os gravetos aqui. Aí para facilitar o fogo eu vou colocar papel. Se você for carbonizar pouco arroz, suficiente essa lata. Agora se for muito tem que ser uma lata maior, para mais fogo. Aí aqui no chão eu coloco só uma lajota só para proteger cimento. E o chão também está úmido. Agora eu vou tocar fogo aqui. O fogo tem que estar bem pego aqui. Eu vou iniciar o fogo aqui, já que eu volto. O fogo bem pego. Aí você deita a latinha, ó. E observa aqui em cima já. Já vai sair bastante fumaça aqui. Aí agora é só jogar uma palha de arroz até cobrir isso aqui tudo. Aí espera alguns minutos que começa a queimar a palha. E depois você só vai revirando a palha em cima desse fogareiro. Só deixar ela quietinha aí, ó. Você observa lá em cima que tá saindo bastante fumaça, sinal que o fogo tá pego lá embaixo, mas ele ainda não deu vestígio aqui, mas ele tá pego. Você vai mexer aqui só quando começar a empretar aqui, que você vai começar a jogar um pouquinho dessa palha aqui para cima. Enquanto isso não acontece, deixa quietinho. O fogo tá pego aqui embaixo, ó. Tá bem quente aqui já. Olha, começou a apertar aqui, ó. Aí nesse momento vai pegando devagarzinho, vai, ó, cobrindo. Aqui embaixo ele já tá quase todo carbonizado. Aí. Aí nesse estágio aqui que tem que... Pode deixar o braseiro do lado de fora. Tem que ficar sempre cobertinho. Ó, como é que ela já tá ficando. Aí é o momento de você ir revirando a palha.
Ó, que o Brasil já ficou lá de fora, não pode. Tem que cobrir. Deu uma mexidinha, deixa ela dar uma carbonizada. Aí quando ela te pegar de novo, você vem dar outra revirada. Bom, aí você escolhe do jeito que você quer deixar ela. Se quiser deixar mais carbonizada, só deixar mais um pouco. Mas eu vou deixar ela assim, uns 70% só carbonizada. Aí, ó. E só pega ela. Dá uma espalhadinha nela. Quando a gente se espalhar, ela ainda vai dar mais uma carbonizada nesses que não ficaram totalmente carbonizados. Pronto, pessoal, o processo é esse aí. Aí, se quiser já aguar para esfriar e estocar, já pode. Ou se quiser que ela carbonize mais um pouco, é só deixar ela aberta, ela vai carbonizando esses que estão faltando. Mas eu já vou aguar aqui porque eu quero ela assim, 80% só carbonizada. Espero ter ajudado aí o pessoal do grupo. Nós vimos lá esse substrato, né, que foi feito ali a carbonização com uma pequena quantidade, mas isso aí nessas áreas de produção são feitos tambores de 200 litros e chega com um caminhão caçamba, põe fogo dentro, né, o caminhão caçamba e vira, né, sobre esse tambor com a chaminé bem alta, né, para fazer um processamento a quantidade bem superior, né? Então aqui na escola a gente costuma fazer com 3 sacos, né? 3 sacos aí de casca de arroz para carbonizar. A gente usa uma lata aí dessa de 20 litros, furada lateral e funciona bem, né, tranquilo. Então o tempo mais ou menos que se gasta ali para fazer essa carbonização, né, em torno aí de umas 3 horas, se a palha não tiver umidade. Isso quase que independe da quantidade. Uma quantidade pequena e uma grande, o tempo é quase o mesmo, porque aí a fonte é maior, né, e a velocidade acaba... eu já fiz uma quantidade pequena, gastou quase isso, como foi demonstrado aqui. O de 20 litros aí que a gente usa também ao mesmo tempo. E a gente tinha lá em Viçosa um tambor de 200 litros e gastava também 3 horas. Então, por isso, existe uma variação, é claro, mas é um pouco diferente. Aqui, só para a gente ver, agora nós vimos os tipos de substrato, as misturas, e só para a gente ter uma ideia do que é avaliado, né? Vocês vão estar estudando isso aí um pouco mais aí dentro da física de solo, dentro de solos também. Mas é importante a gente já ter o que a gente procura no substrato. Então, normalmente esse substrato comercial, ele tem uma faixa que varia a densidade aí de 0,45 a 400 gramas a 55, ou seja, 1 litro pesando isso aí, né? Então, a maior parte do substrato encontrado, quando úmido, né, tem essa densidade aqui. É claro que a hora que está mais seco, ficaria mais leve. Então, nós temos aí que a retenção, densidade, vários materiais que dão densidades diferentes, né? Quanto porosidade. A porosidade dele, o ideal também que esteja aí no mínimo em torno de 75%, né? Que é mais poroso, muito poroso, né? A macroporosidade aí em torno de 35, 45 e a microporosidade. Vocês vão estar estudando isso aí, são aquelas poras que retêm ar, outros que retêm água, né? Onde é retida a água. Mas isso é só para ter uma ideia, quando fizer uma análise de um substrato, é essa análise aqui que vocês vão estar fazendo. Então, dentro da disciplina de solo, acho que vocês vão estar vendo esse semestre também, vocês vão estar estudando essas características aqui. Então, a capacidade máxima de retenção de água, né, em termos aí de ml para 50 centímetro cúbico, então quanto maior, melhor, né? Desde que mantenha a porosidade boa. A relação que nós falamos aqui, carbono e nitrogênio, se você tiver um substrato que tenha uma relação
muito baixa, muito nitrogênio, normalmente ele decompõe-se muito rápido. Então esses materiais que nós falamos, normalmente tem uma relação baixa, tá certo? Para exatamente ele não ser fibras mais difíceis de decompor, porque senão você coloca o substrato, por exemplo, esterco, esterco de gado. Se a gente faz ele utiliza ele como substrato, dentro de um mês, 2, ele já virou humus e você já perdeu todo. Então, uma fibra de coco, praticamente você mantém, ela não decompõe. Os micro-organismos não conseguem decompor ela, tá certo? Assim como a casca de arroz, já ali é uma parte muito difícil de ser decomposta. Tá? Então, demoraria muito. Então, você vai usar esse substrato aí por 1 ano, 2 anos, tem problema de reduzir o volume dentro da embalagem, tá certo? pH, normalmente a faixa, a gente nem sempre os substratos vão ter um pH adequado, às vezes a gente tem que fazer a correção. Tá? E os nutrientes, a maior parte deles não tem nutrientes, exceto quando a gente usa a terra, né? Por isso que o substrato para sacola, normalmente a adubação, a pessoa que faz, normalmente às vezes não é muito técnica e dá certo, porque na terra já tem uma boa parte dos nutrientes. Não quer dizer que é o adequado, mas pelo menos parte desses nutrientes, o solo já vai ter. Quando ele faz a mistura dele, mais o esterco, normalmente dá certo. Que o esterco normalmente é uma planta que se decompôs também, que contém todos os nutrientes. Às vezes ele pode ter sido lixiviado e tudo, não está adequadamente. Então o que a gente precisa é conseguir alguma coisa parecido com isso aqui, que vai estar próximo do ideal para as plantas, sabendo que tem uma exigência maior ou menor entre uma espécie e outra, e dependendo do tamanho da planta. Então essas características, veja, isso aqui é uma atividade, é uma indústria normalmente de produção de substrato, não é uma empresa qualquer. Então normalmente são empresas muito grandes, empresa que emprega muita máquina, área muito grande, e exporta esse substrato para uma boa parte do Brasil. Né? Então concentra a maior parte dessas empresas que produzem substrato na região ali próxima a Olambra, né, Campinas, né, vamos dizer assim, na região em torno de Campinas, onde tem uma grande produção de empresas que produzem substrato para atender tanto a horticultura quanto a floricultura, né, e eles acabam exportando para outros locais também. E outras, Rio de Janeiro também tem, utilizando outros resíduos lá. Ok? Existe também alguns substratos específicos, como é a espuma fenólica. A espuma fenólica é uma espuma mesmo, né, que é produzida por injeção, tipo uma produção do isopor, só que ele é um pouquinho mais macio, onde você deposita a semente nessa espuma fenólica. Ela não tem nutriente nenhum, né? Só mesmo retenção, um suporte para a semente, tá? E é onde você coloca a semente igual de alface, nem cobre, né? E é utilizado esse substrato para a hidroponia, porque quando você utiliza substrato, outros tipos de substrato, e coloca na hidroponia, esse substrato se dissolve. Então essa espuma fenólica, a raiz sai por ele permanece grudado na planta aqui e não vai contaminar a solução nutritiva em casos da hidroponia. Tá? Então, a muda para hidroponia, a recomendação é que use esse tipo de substrato. Então, se não tem nutriente nenhum, então a irrigação que vai sendo feita aqui é que vai levar os nutrientes. Então, é utilizado uma fertirrigação para o desenvolvimento. É claro que a semente, durante a germinação, ela não precisa de nutriente. Normalmente os nutrientes estão todos nas reservas da própria semente. Então na fase inicial não tem. Depois que ocorre a germinação, aí sim que a gente entra com as adubações via fertirrigação. Inclusive, na maior parte do substrato que é utilizado para a germinação
de semente ou na fase inicial, ele não contém adubo praticamente nada. Às vezes um fósforo, um pouquinho desses adubos, cálcio, magnésio, ele já vem no substrato e é adicionado, porque ele não prejudica a planta. Mas o nitrogênio, né, assim como o nitrogênio, o potássio, outros os sais, ele atrapalha a germinação da semente. Às vezes até mata a semente. Então, na fase inicial, é melhor que não tenha esses nutrientes nitrogenados e potássicos, depois que venha sendo substituído. Né? Quando eu uso a sacola plástica, a sacola com quantidade maior, aí o que acontece? O nutriente está dissolvido numa quantidade maior e ele acaba não sendo prejudicial. Mas esse substrato para embalagem ou recipientes com volume muito baixo, é feito utilizada a fertirrigação, porque ele não tem espaço e nem reserva para manter os nutrientes suficientes para o crescimento da planta. Então vai ser fornecido esse nutriente via a água o tempo todo para que permita o bom desenvolvimento da planta. Então, em termos de substrato, essa espuma fenólica é o que a gente fecha aqui, né? Então, nós vimos já os orgânicos, né, que são substratos já formados, que poderia formar, então, em termos daquela embalagem ecológica também, que é utilizado um desses substratos aqui. Então, por hoje a gente fica aqui, né? Então, a visão geral de substrato, de uso e de composição. Na próxima aula a gente vai estar fazendo a prática, né, de substrato, vocês vão estar utilizando. Para essa aula, vocês vão fazer apenas um resumo aí de 2 páginas, manuscrito, e me enviar via o Google Class. Ok? Muito obrigado.